Oi, pessoal! Vamos começar agora mais um vídeo da nossa disciplina de sistemas projetivos. O tema da aula de hoje é seções planas. Nós vamos ver o que é uma seção plana, como obter uma seção plana. Esse é um tema mais ligado à geometria descritiva, projeção de poliedros nos planos de projeção, né, no sistema mongiano. E a gente vai utilizar a geometria descritiva aí para a obtenção dessas seções. Então, vamos começar com a definição da seção plana. O que é uma seção plana, né? Uma seção plana é um polígono formado pela interseção de um plano com um poliedro. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente tem uma pirâmide, né, que é um poliedro, no espaço. Ela está sendo projetada no plano de projeção vertical e no plano de projeção horizontal. E a gente tem um plano de topo, né, que está cortando essa nossa pirâmide. E vai existir aí um polígono de interseção entre esse plano de topo e a nossa pirâmide, né, que seria ali a região da pirâmide que está sendo efetivamente cortada. Essa região que está sendo efetivamente cortada é a nossa seção plana, é o que a gente quer obter aqui nesse trecho da nossa disciplina, tá? E aí, a gente pode obter seções planas de diversos poliedros e utilizando diversos planos. Então, a gente vai ver que a gente vai ter uma forma de obter a seção plana quando o plano que está intercedendo o poliedro é um plano horizontal, uma forma diferente quando ele é um plano de topo, uma outra forma quando ele for um plano vertical. Então, assim, varia a forma de obtenção dessa seção plana e a gente vai ver que faz muito sentido os procedimentos que são adotados em cada um, assim. É só você conseguir ter uma ideia daquele posicionamento no espaço que você consegue obter a forma de obtenção da seção plana, né? Então, nos próximos slides eu vou mostrar a obtenção dessa seção para cada tipo de plano, como que ela deve ser feita, tá? Então, gente, vamos começar com a forma mais simples de interseção que a gente pode ter no caso da seção plana, que é a de um poliedro com um plano horizontal, tá? Então, aqui na figura da direita, vocês estão vendo uma pirâmide, a projeção vertical da pirâmide e a projeção horizontal, e estão vendo aí esse plano alfa, né? Na verdade é o traço vertical do plano alfa, o traço alfa pilinha, que está em verde. Ele é um plano horizontal, então ele não possui traço horizontal, apenas traço vertical. E a gente está vendo que esse plano, à medida que ele cruza com as arestas da nossa pirâmide, é marcado um ponto de interseção aqui, né, a projeção vertical desse ponto de interseção. Então, esse ponto L', F', G' e H' são pontos de interseção entre o nosso traço, alfa', com as projeções verticais das arestas dessa pirâmide. E aí no texto está escrito, né, que quando a gente tem uma forma geométrica qualquer localizada em um plano horizontal, a gente consegue obter a verdadeira grandeza dessa forma simplesmente visualizando a projeção horizontal dela. Por quê? O nosso plano horizontal, né, esse plano alfa, é um plano paralelo ao plano horizontal de projeção. Então, tudo que pertence a ele vai ser projetado horizontalmente em verdadeira grandeza. E da mesma forma acontece aí com a seção plana, tá? Então, como a gente tem um plano horizontal cortando a nossa pirâmide, a gente consegue obter a verdadeira grandeza da seção plana simplesmente visualizando a projeção horizontal dela, tá? Então, como a gente vai obter a projeção horizontal dessa seção plana? A gente tem um passo a passo para isso. O primeiro passo é traçar linhas auxiliares partindo desses pontos de interseção entre o traço alfa', e as projeções verticais das arestas da nossa pirâmide. Então, a partir de cada um desses pontos, L', F', G' e H', vai descer uma linha auxiliar na vertical e ela vai se prolongar até encontrar com a projeção horizontal da aresta correspondente àquele ponto. Então, por exemplo, o ponto E', ele pertence à aresta S', né? Pertence à projeção vertical da aresta AS. Então, a linha de chamada que parte dele vai até a projeção horizontal da aresta AS.
Mesma coisa o ponto F, ele pertence à aresta BS, a projeção vertical da aresta BS. Então, ele vai descer até a projeção horizontal da mesma aresta, tá? Todos eles, muito importante observar isso, vão descer até a aresta correspondente àquela que eles pertencem, ok? Feito isso, a gente vai obter lá embaixo as projeções horizontais desses pontos. Então, a gente tem aqui o ponto E, F, G e H, tá? Tem uma linha no desenho, se eu não me engano, isso é um erro. Deveria ser só sem a linha, porque são as projeções horizontais. Em seguida, lá embaixo, na projeção horizontal desses pontos que a gente acabou de obter, a gente vai ligá-los com linhas, formando as arestas, né, as delimitações da nossa seção plana, da projeção horizontal da nossa seção plana. Então, à medida que a gente liga esses pontos, é isso que a gente obtém. Daí, essa área achurada na figura, né, eu apaguei aqui as arestas que estavam no meio, então é como se eu tivesse retirado o topo da pirâmide. Essa área achurada representa a verdadeira grandeza da seção plana que a gente acabou de obter entre esse plano alfa e o nosso poliedro, que é uma pirâmide, tá? A projeção vertical dessa seção plana é uma reta, porque ela está contida nesse plano horizontal. Então, tudo que está contido em um plano horizontal vai ter como projeção vertical uma reta, ok? Esse é o procedimento mais simples, né, considerando o plano horizontal. A segunda possibilidade é a interseção entre um poliedro e um plano frontal. Daí, nesse caso, o que a gente sabe é que, da mesma forma que acontecia lá com o plano horizontal, no plano frontal, tudo que está contido nele, todas as formas geométricas que estão contidas nele, vão ser representadas em verdadeira grandeza na sua projeção vertical, né? Porque o plano frontal é um plano paralelo ao plano de projeção vertical. Então, da mesma forma acontece com a seção plana. A seção plana, que é a interseção de um plano frontal com um poliedro qualquer, vai ser representada em verdadeira grandeza na sua projeção vertical, ok? Então, aqui na imagem ao lado, a gente tem de novo uma pirâmide com base quadrada, a projeção vertical dessa pirâmide e a projeção horizontal, mas agora a gente quer obter a seção plana dela com esse plano frontal aqui que tem traço horizontal alfa-π, tá? Daí, nesse caso, qual vai ser o passo a passo? A primeira coisa que a gente vai fazer, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, é achar os pontos de interseção entre esse plano e as projeções horizontais agora da nossa pirâmide, das arestas da pirâmide, né? Então, a gente acha o ponto E, que é o ponto de interseção entre o traço alfa-π e a aresta AB, o ponto F, que é a interseção entre o traço alfa-π e a aresta AS, o ponto G e o ponto H. Todos eles são pontos de interseção. A partir desse ponto, desses pontos que a gente obteve, nós vamos traçar linhas auxiliares na vertical, indo até as arestas, as projeções verticais das arestas respectivas a esses pontos, né? Da mesma forma que a gente fez no caso do plano horizontal. Então, o ponto E, por exemplo, ele é o ponto de interseção entre o traço alfa-π e a aresta AB. Então, a gente vai localizar a projeção vertical da aresta AB. A projeção vertical da aresta AB coincide com a linha de terra, no caso. E aí, essa linha auxiliar que parte de E vai até a linha de terra e lá a gente vai ter o ponto E'. O ponto F, ele é o ponto de interseção entre o traço alfa-π e a projeção horizontal da aresta AS. Então, a linha auxiliar que vai partir de F vai até a aresta AS, né? Até a projeção vertical também da aresta AS. Então, vai até esse ponto aqui, onde a gente tem F'. Mesma coisa com o ponto G, mesma coisa com o ponto H. Em seguida, nós vamos ligar esses pontos que obtivemos lá na projeção vertical e vamos formar a nossa seção plana, que é a interseção entre o plano frontal alfa e a nossa pirâmide, que está representada aí. Então, da mesma forma que aconteceu com o plano horizontal, a gente tem nessa área achurada a verdadeira grandeza da seção plana, que é a interseção entre esse plano frontal e a pirâmide. Não precisa ser feita nenhuma outra manipulação para obter essa verdadeira grandeza.
Então, gente, a gente já falou aí dos dois planos que a gente tinha que são paralelos a um dos planos de projeção e que a gente conseguiria obter a verdadeira grandeza da seção plana diretamente pela projeção dela, né? Só que agora a gente vai entrar nos tipos de plano em que é necessário fazer um rebatimento para que a gente obtenha a verdadeira grandeza da seção plana entre o poliedro e o plano, né? Não é mais possível obter essa verdadeira grandeza diretamente pela projeção, porque esse plano não é paralelo a nenhum dos planos de projeção. Então, o primeiro que a gente vai ver é o plano de topo, que é esse plano perpendicular ao plano vertical de projeção e oblíquo ao plano horizontal de projeção, né? Como eu já falei, não é possível obter a verdadeira grandeza da seção plana diretamente pelas projeções dela, por ele ser oblíquo ao plano horizontal de projeção. Então, a gente precisa fazer um rebatimento. Daí, a gente vai ter mais passos no procedimento de obtenção da verdadeira grandeza da seção plana. O primeiro passo, né, como a gente já viu, esqueci de falar, mas aqui na figura da direita a gente tem as projeções da nossa pirâmide, agora ela tem base pentagonal, e a gente tem em azul o nosso plano de topo, que é um plano que vai ter projeção, traço horizontal perpendicular à linha de terra e o traço vertical oblíquo à linha de terra, né? Esse plano de topo, ele vai cruzar lá na projeção vertical com a nossa pirâmide em alguns pontos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é marcar esses pontos de cruzamento entre o traço alfa-pilinha e as projeções verticais das arestas da nossa pirâmide. Então, a gente achou lá o ponto F', G', H', I' e J', né? Porque nesse caso são 5 arestas, tá? Daí, em seguida, nós vamos traçar de novo linhas auxiliares partindo da interseção entre esse traço alfa-pilinha e as projeções verticais das arestas da nossa pirâmide, até que essas linhas auxiliares cheguem nas projeções horizontais das arestas correspondentes às que elas partiram. Então, por exemplo, aqui no caso de J', a linha auxiliar que parte dele, ela tem que descer até chegar na projeção horizontal da aresta ES. Ela vai descer até cruzar com a aresta ES lá embaixo. No caso da I', vai ser até chegar na aresta DS, então ela vai descer até chegar na DS. E lá embaixo, né, para diminuir aí o número de passos, assim que a gente finalizar a execução dessas linhas auxiliares, nós vamos ligar os pontos obtidos lá embaixo, achando a projeção horizontal da nossa seção plana, tá? Daí, em seguida, a gente começa a fazer o rebatimento. A gente tem aqui a projeção horizontal da seção plana, a projeção vertical da seção plana também é uma reta, porque ela está contida nesse plano de topo, mas nenhuma das duas representa a verdadeira grandeza da seção plana. Então, a gente vai fazer o rebatimento desse plano de topo, tá? Como a gente viu nos vídeos passados, que se faz rebatimento, para obter essa verdadeira grandeza. E aí o primeiro passo do rebatimento é fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso compasso, vamos rotacionar cada um desses pontos de interseção que a gente achou lá na projeção vertical da pirâmide, até que eles encontrem com a linha de terra. Então, a ponta seca do compasso vai ficar nesse ponto, que é o ponto de encontro entre os traços do plano. A gente está usando o traço horizontal do plano como eixo de rotação, e a gente vai rotacionar esse plano até que ele coincida com o plano horizontal de projeção, fazendo aí essas rotações desses pontos, tá? Quando elas chegarem na linha de terra, a gente vai prolongar essas linhas auxiliares que vieram lá das projeções verticais dos pontos de interseção na vertical. A gente vai fazer esse prolongamento e vamos aguardar o próximo passo. Daí, no passo 3, o que a gente faz? A gente prolonga as projeções horizontais desses pontos que a gente trouxe lá de cima, até que elas encontrem com a reta que partiu do respectivo ponto. Então, por exemplo, a gente vai traçar uma reta horizontal partindo de F, e essa reta horizontal vai parar na reta vertical que veio do ponto F'. Então, o ponto F' é o primeiro, tá? Quando ele encontrar com o traço horizontal aqui, a reta horizontal que parte de F, a gente tem o ponto F entre parênteses, né? Que vai ser como se fosse o ponto no espaço, o ponto F no espaço, que vai fazer a gente obter a verdadeira grandeza da seção plana. Mesma coisa com o ponto G, ó. O ponto G, ele parte daqui, ele vem por essa segunda linha, e ele desce aqui.
Então, ele vai descer até ele cruzar com a linha horizontal que vem de G, que seria essa aqui. E a gente acha o ponto G entre parênteses. Mesma coisa o ponto H, mesma coisa o ponto I, mesma coisa o ponto J, tá? A gente vai fazer encontrar essas duas linhas que partem da projeção vertical e horizontal daquele ponto. Depois a gente liga esses pontos rebatidos e aí sim a gente obtém a verdadeira grandeza da nossa seção plana. Então, o que a gente tem demonstrado nessa figura é, em azul aqui, achurado, a projeção horizontal da seção plana, em azul, uma reta, né, sendo uma reta. Entre o ponto F' e o ponto J', a gente tem a projeção vertical dessa seção, e em laranja, achurado, nós temos a verdadeira grandeza da seção plana que a gente obteve com esse plano de topo, tá? Notem a diferença aí entre essa área achurada de laranja e a área de azul, né? Existe uma diferença, uma deformação aí devido à utilização do plano de topo. Daí agora, usando o plano vertical, a premissa é muito parecida com a do plano de topo, só que agora o plano vertical é perpendicular ao plano horizontal de projeção e oblíquo ao plano vertical de projeção. Então, a gente também precisa fazer um rebatimento, só que agora em torno do traço vertical desse nosso plano, né? Que vai ser o traço perpendicular à linha de terra. A gente vai usar ele como eixo de rotação para o nosso rebatimento. Então, o primeiro passo, novamente, é obter a interseção do traço horizontal do plano vertical, ou seja, do traço alfa-π, com as projeções horizontais das arestas da pirâmide. Então, a gente obteve aqui o ponto F, que é a interseção da projeção horizontal da aresta AD com o traço alfa-π, o ponto G, interseção entre a aresta DS e o traço, o ponto H, interseção entre a aresta ES e o traço alfa-π, e o ponto I, que é a interseção entre a aresta EC e o traço alfa-π, ok? Em seguida, a gente vai traçar novamente aquelas linhas auxiliares, partindo de cada um desses pontos na vertical, até que elas encontrem com a respectiva projeção vertical daquela aresta. Então, no caso do ponto F, que é a interseção entre a projeção horizontal da aresta AD com o traço alfa-π, a gente vai prolongar ele até que ele encontre com a projeção vertical da aresta AD. No caso, a projeção vertical da aresta AD está sobre a linha de terra, então ele vai parar aqui, tá? Mesma coisa com G, H e I. A gente vai subir esses pontos e em seguida vai fazer aquele mesmo procedimento de ligá-los lá em cima, obtendo a verdadeira grandeza, obtendo a projeção vertical da seção plana formada por esse plano e por essa pirâmide, tá? Como eu falei, né, no caso, o plano vertical é oblíquo ao plano de projeção vertical, então essa não é a verdadeira grandeza da seção plana ainda. Para obter a verdadeira grandeza, a gente vai fazer o mesmo rebatimento que a gente fez anteriormente, só que agora usando o traço alfa-π' como eixo. Então, a partir dos pontos F, G, H e I, que são as projeções horizontais dos vértices da nossa seção plana, a gente vai traçar aqueles arcos, né, com a ponta seca do compasso bem aqui no ponto de encontro entre os traços. Esses arcos vão levar aí o valor da distância desse ponto até a linha de terra. Então, vai fazer um partindo de cada ponto de interseção até a linha de terra. E quando esses arcos chegam na linha de terra, a gente continua eles com linhas na vertical, tá? Daí, o passo 3 é pegar lá as projeções verticais desses pontos e traçar linhas na horizontal até que elas encontrem com a linha auxiliar que veio da projeção vertical, que veio da projeção horizontal daquele ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, do ponto F, a linha que vem da projeção horizontal dele é essa primeira aqui. E ela vai encontrar com a linha que vem da projeção vertical F' nesse ponto. Então, esse ponto é o nosso ponto F no espaço, tá? Faz isso com todos os pontos. Ligando esses pontos, a gente obtém a verdadeira grandeza da nossa seção plana. Então, de novo, resumindo, nessa imagem, a gente tem aqui como uma reta a projeção horizontal da seção plana,
a gente tem achurado de rosa a projeção vertical dela, e em verde a gente tem a verdadeira grandeza dessa seção plana. Notem novamente que existe uma diferença entre essa área achurada de verde e a área achurada de rosa, tá? A área achurada de verde é mais larga, exatamente por causa da deformação que vem dessa angulação entre o nosso plano vertical e o plano de projeção vertical. Bom, gente, então o próximo caso aí de seção plana que a gente vai ver é a interseção entre a pirâmide e o plano de rampa. Então, na figura da direita, vocês estão vendo as duas projeções da pirâmide e os dois traços do nosso plano, o traço alfa-π' e o traço alfa-π. Nesse caso, diferente do que aconteceu até agora, a gente não pode marcar a interseção entre o plano e as arestas da pirâmide a partir das projeções, né? Porque esse não é um plano projetante. Então, a gente precisa fazer uma mudança de plano, que é um método descritivo que a gente viu aí nos últimos vídeos, para poder obter essa interseção. Então, a gente primeiro vai transformar o nosso plano de rampa em um plano de topo ou um plano vertical, para obter a interseção entre o plano e as arestas, e depois fazer um rebatimento para obter a verdadeira grandeza da seção plana, tá? Enfim, vamos lá, vamos com calma. O primeiro passo, então, é fazer essa mudança de plano que eu acabei de comentar. No caso aqui, a gente vai fazer uma mudança do plano vertical. E a nossa nova linha de terra, ela vai ser perpendicular aos traços do nosso plano de rampa, porque a gente quer transformar esse plano de rampa em um plano de topo, né? Ou seja, em um plano perpendicular ao plano vertical de projeção, né? O plano de topo. Então, a nossa segunda linha de terra é perpendicular aos dois traços. A gente vai manter o traço horizontal do plano. Então, mantendo o traço horizontal, a gente vai formar aí um plano de topo como a gente quer. Daí, em seguida, a gente vai obter o novo traço vertical, fazendo aqui a transferência desse ponto para a segunda linha de terra. Então, posicionando a ponta seca do compasso no cruzamento das duas linhas de terra. E o grafite aqui no ponto de encontro entre o traço vertical do plano alfa e a segunda linha de terra, a gente leva esse ponto até a perpendicular da segunda linha de terra para poder ligar os dois pontos e obter aqui o novo traço vertical do nosso plano alfa. E agora ele se tornou um plano de topo, né? Ele não é mais um plano de rampa. Daí, em seguida, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos passar aí todos os pontos da nossa pirâmide para esse novo plano vertical de projeção. Então, aqui ele passou o plano S, fazendo essa transferência aqui de cota, né? A gente sabe que a cota do ponto S tem que se manter constante, então o ponto S foi passado dessa forma, mas poderia simplesmente medir a cota aqui e passar esse valor para cá. E a mesma coisa com o ponto A, B, C e D, aqui obtendo o ponto A1, B1, C1, que é o ponto no novo plano vertical de projeção, tá? Então, de azul, a gente tem a nova projeção vertical da nossa pirâmide, depois que o plano foi modificado. E agora sim, a gente pode obter diretamente da projeção vertical a interseção do plano alfa com as arestas da nossa pirâmide. Então, foi marcado aqui, ó, os pontos J1, I1, H1, G1 e F1, que são as interseções de cada uma das arestas da pirâmide, com esse plano, que agora é um plano de topo, tá? Se a gente, a partir desses pontos de interseção, vier com linhas auxiliares até a projeção horizontal da pirâmide, a gente consegue obter a projeção horizontal da nossa seção plana. Então, da mesma forma que a gente fez em todos os casos até agora, a gente vai vir com essa linha auxiliar, partindo, por exemplo, aqui do ponto J, até encontrar lá na projeção horizontal com a aresta em que o ponto J pertence. Então, se ele pertence aqui à projeção vertical da aresta DS, lá na projeção horizontal também tem que estar sobre a aresta DS, tá? A mesma coisa com todos os pontos. E aí a gente tem a projeção horizontal da nossa seção plana. A partir dessa projeção horizontal da seção plana, a gente consegue obter a projeção vertical original dela, né?
A projeção vertical com o plano de projeção modificado seria essa reta. Mas a gente precisa saber qual é a projeção vertical no sistema de projeção original. Então, a partir de cada um desses pontos lá na projeção horizontal da seção plana, a gente vai vir com linhas auxiliares agora na vertical, obtendo qual é a localização desse ponto na projeção vertical da pirâmide. Então, o ponto I, por exemplo, vai vir com uma linha, ele está na aresta AS, então a linha auxiliar dele vai até a projeção vertical da aresta AS, tá? O ponto G está na aresta BS, então a linha auxiliar vai até a projeção vertical da aresta BS. E ligando os pontos lá em cima, a gente tem a projeção vertical dessa seção. Só que a gente não consegue saber qual é a verdadeira grandeza da seção plana, nem com a projeção horizontal, nem com a projeção vertical e nem com a nova projeção vertical que a gente obteve aqui, né? A gente precisa fazer agora um rebatimento desse plano de topo que a gente utilizou para obter o cruzamento aqui das arestas com ele e assim obter a verdadeira grandeza da seção plana. Então, se a gente rebate esse plano de topo laranja em torno do eixo alfa-π, né, do traço horizontal dele, alfa-π, com essas linhas de verde, então o que eu fiz aqui foi o mesmo rebatimento que a gente fez nos casos anteriores, né? Eu vim com cada um dos pontos aqui com o compasso, passando os valores para a linha de terra, prolonguei com uma linha na horizontal até que ela encontrasse com a linha que parte da projeção horizontal do respectivo ponto, tá? E aí, ligando esses pontos no espaço, eu obtenho a verdadeira grandeza da minha seção plana. Então, agora o procedimento foi um pouco mais complexo, porque além do rebatimento, a gente precisou fazer uma mudança de plano para obter aí as projeções vertical e horizontal da nossa seção plana. Se a gente, aqui, nas duas projeções da pirâmide, retirar a parte que foi cortada, né, a parte de cima, o que a gente obtém é isso aqui, tá? Então, as arestas que estão acima da seção plana foram retiradas e essa figura representa o que seria a projeção vertical e a projeção horizontal do tronco de pirâmide, depois que ele foi cortado pelo plano de rampa, tá? Bom, gente, então o último caso que a gente vai ver aí de seção plana é a interseção entre um plano qualquer e a nossa pirâmide. Então, na figura da direita, a gente tem o plano alfa, que é um plano qualquer em roxo, e as duas projeções da nossa pirâmide, né? E aí, para obter a seção plana nesse caso, a gente vai usar um procedimento semelhante ao que a gente acabou de utilizar para o plano de rampa. Então, novamente, a gente vai ter que fazer uma mudança de plano e, posteriormente a ela, um rebatimento para poder obter a verdadeira grandeza daquela seção, né? A gente faz a mudança de plano para obter as projeções da seção e depois o rebatimento para obter a verdadeira grandeza. Então, o primeiro passo é fazer aí a mudança de plano, como eu falei. Então, a segunda linha de terra, a gente está mudando o plano vertical, então a segunda linha de terra vai ser perpendicular ao plano horizontal de projeção, porque a gente quer transformá-lo em um plano de topo, da mesma forma que a gente fez com o plano de rampa. Então, esse novo traço, essa nova linha de terra vai ser perpendicular ao traço alfa-π. Em seguida, a gente vai fazer aquele procedimento que a gente conhece para poder obter o traço vertical, o novo traço vertical do nosso plano alfa, né? Então, a gente define um ponto M aqui no traço vertical do plano. A projeção horizontal de M está sobre a linha de terra, a projeção vertical dele está sobre o traço. E a gente vai transferir a projeção vertical desse ponto M, mantendo a cota dele, né? Como tudo que a gente faz com mudança de plano. Vai transferir aqui para o novo plano vertical de projeção e a partir desse ponto traçar o novo traço vertical aí do nosso plano alfa. E agora ele é um plano de topo, com traço horizontal alfa-π e traço vertical alfa-π'1, tá? Em seguida, a gente vai transferir todos os pontos da pirâmide para o nosso novo plano de projeção vertical. Então, está aqui em vermelho a nova projeção vertical da nossa pirâmide. A gente transferiu aí os pontos da base, mantendo a cota igual a 0, né? Então, traçando linhas auxiliares, partindo da projeção horizontal de cada ponto da base até a linha de terra. E transferimos aí o ponto S também, mantendo a cota dele, aqui a partir da segunda linha de terra,
e partindo da sua projeção horizontal. Então, em vermelho a gente obtém aí a nova projeção vertical da nossa pirâmide, que vai ter interseção com o nosso plano alfa, aqui na aresta ES e na aresta DS, né? E também na base. Daí, né, as interseções são marcadas, então aqui na base a gente tem interseção do plano com duas arestas, então a gente vai marcar o ponto F e I. A gente tem interseção do plano com a aresta ES aqui no ponto G'1, e a gente... Desculpa. E a gente tem interseção do plano com a aresta DS no ponto H'1, tá? Partindo de cada um desses pontos, a gente vai traçar linhas auxiliares até a projeção horizontal da nossa pirâmide, achando a projeção horizontal de cada um deles. Então, o ponto G vai vir com uma linha auxiliar até ele encontrar com a projeção horizontal da aresta ES, o ponto H também até encontrar com a projeção horizontal da aresta DS, e o ponto F e o ponto I vão vir com essa linha auxiliar que é concomitante aí com o traço horizontal de alfa, até elas cruzarem aí com as duas arestas da base, que é a aresta EC e a aresta AD, onde vão ficar as projeções horizontais desses pontos, tá? E aí a gente consegue ligar os pontos obtidos lá na projeção horizontal da pirâmide e definir qual é a projeção horizontal da nossa seção plana. A partir daí, a gente consegue definir a projeção vertical da seção plana, traçando linhas auxiliares na vertical, partindo de cada um desses pontos, até as respectivas projeções verticais das arestas correspondentes a esses pontos, que nem a gente fez no plano de Rampa. Então, gente, fazendo esse rebatimento, a gente tem aqui as nossas linhas em verde, né, que representam esse rebatimento. Da mesma forma que a gente fez no plano de rampa, a gente vai pegar a partir de cada um dos pontos de interseção entre o nosso plano alfa e a nossa pirâmide, né, a nossa projeção vertical nova da pirâmide, e vai rotacionar em torno, né, do traço horizontal desse plano. Então, a gente vai vir com esse arco verde que representa aí a trajetória do nosso compasso até a segunda linha de terra. A partir dali, a gente vai descer com linhas auxiliares perpendiculares à linha de terra, até elas se encontrarem com as linhas que vêm na outra direção, né, paralelas à linha de terra, dos pontos aqui das projeções horizontais desses pontos. Aonde eles se encontram, a gente tem aquele ponto no espaço. Então, aqui a gente tem o ponto H, que é o encontro da linha que vem da projeção vertical de HA com a linha que vem da projeção horizontal de H, e o ponto G, que é o encontro da que vem da projeção vertical de G com a que vem da projeção horizontal de G. O ponto F no espaço, ele coincide com a projeção horizontal do ponto F, porque ele está em cima do eixo, então não tem rotação, e o ponto I também. Tá? Ligando esses pontos, ó, a gente obtém a verdadeira grandeza aí da nossa seção plana, de verde. Então, de roxo, a gente tem a projeção horizontal da seção plana aqui. A gente tem a projeção horizontal. Aqui a gente tem a projeção vertical. Aqui a gente tem a projeção vertical no sistema mongiano rotacionado, né? No novo plano de projeção vertical. E de verde a gente tem a verdadeira grandeza da seção plana, tá? Então, se vocês forem notar, o procedimento, apesar de diferente,
segue a mesma lógica para todos os tipos de plano que a gente quer obter a seção plana, tá? Então, os planos que são paralelos a algum plano de projeção não precisam de manipulação para obter a verdadeira grandeza. Os planos projetantes, né, que são o plano de topo e o vertical, precisam apenas que seja feito um rebatimento, porque a gente consegue obter diretamente das projeções a interseção entre o plano e a pirâmide. Então, ele precisa apenas de um rebatimento para obter a verdadeira grandeza daquela seção. E o plano de rampa e o plano qualquer já precisam de uma manipulação mais elaborada, porque vão precisar de uma mudança de plano primeiro para obter as projeções da seção plana e posteriormente fazer o rebatimento para obter a verdadeira grandeza, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Se tiverem alguma dúvida, como sempre, é só falar comigo. Obrigada por tudo, beijinho, obrigada pela atenção e até a nossa aula. Tchau, tchau!